Vamos com o texto base, nós vamos pegar Atos 2, do verso 1 até o verso 4. Texto muito conhecido, que diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento. Não é um vento, é como que de um vento. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Há muitas dúvidas quanto ao Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E quando se fala sobre o Espírito Santo, irmãos, a gente sente essa presença do Espírito. A gente sente a presença do Espírito. As coisas espirituais, elas são muito difíceis de serem explicadas. E até a Bíblia diz mesmo que as coisas espirituais a gente só discerne, só entende elas espiritualmente. Então tem coisa espiritual que a gente não vai entender mesmo. Tem coisas que eu estudava há 50 anos atrás. E às vezes hoje é que eu estou lendo assim, e o Senhor me abre a mente e eu entendo. Então as coisas espirituais, elas são explicadas muitas vezes na palavra de Deus por revelação. Por revelação. Pois até domingo passado, o pastor Jesus abordou um assunto interessante, que aquilo ali é uma revelação de Deus na palavra. Então o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, primeira coisa que nós temos que entender é que o que o Espírito Santo não é. Primeira coisa que eu quero falar, o que o Espírito Santo não é. O Espírito Santo, ele não é uma força. A gente pensa que o Espírito Santo é uma força, é um poder. Outros pensam que o Espírito Santo, ele é um instrumento de Deus para realizar a obra. E isso é até um pecado, é uma ofensa ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, uma força, algo que a gente jogue ou possa mensurar. Ele é Espírito, e o Espírito, então, Espírito e é Santo. Então não tem como nós medirmos, pegarmos no Espírito Santo. Pela forma como a Bíblia fala do Espírito Santo, é que às vezes fazem essa confusão. Por exemplo, aqui no dia de Pentecostes, que diz como um vento, aqui diz como. Então as coisas espirituais, às vezes, para entender um pouco, lança-se mão de coisas que a gente conhece para poder ter uma noção do que é. Às vezes quando fala das ruas de ouro e de cristal, a gente pensa que lá no céu a pessoa vai andar pisando em ouro. Não é ouro, e nem cristal. Ouro é coisa aqui da terra. São coisas que se parecem. Então o Espírito Santo se manifestou ali, e o barulho parecia com o barulho de um vento, né? Um vento, mas não era vento, era o Espírito. E alguns viram como se fosse chama de fogo, mas não era fogo. Se alguém conseguisse colocar a mão naquela chama que ele estava achando que era fogo, não queimava, porque não era fogo, era o Espírito. Então ele não é uma influência, não é uma emanação do Espírito de Deus, que muita gente pensa que é uma emanação do Espírito de Deus que está saindo, e não é. Uma emanação do Espírito de Cristo, de Jesus, não é. Então, o Espírito Santo, o nome dele é Santo,
para contrastar com o espírito humano, que é um espírito caído, restaurado, mas caído. Então, por isso que é santo. E contrastar também com os espíritos malignos, imundos, que caíram, que não são santos. Por isso que ele é o Espírito Santo. O nome dele é Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa através das suas características. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme. A pessoa da triunidade divina, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. As pessoas às vezes misturam as coisas, é muito difícil de entender isso, mas é a triunidade, eles são um e três ao mesmo tempo, só coisa espiritual para ser dessa forma, né? Mesma coisa quando, muito assim, uma comparação bem distante, quando a Bíblia fala que o homem e a mulher eles se tornam um só, através do casamento, mas são duas pessoas distintas, mas se tornam um, né? E nós somos um também com o irmão. Temos a nossa individualidade, mas pelo Espírito nós também somos um. Materialmente, isso no nosso meio como povo, como gente, dá para entender, mas de Deus isso é impossível de a gente compreender claramente isso. Mas nós temos que tratar o Espírito Santo como pessoa. Aqui em Tiago 4,5 diz: ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele faz habitar em nós, anseia por nós e até tem o ciúme? Então, quando nós estamos agindo com preferência de outras coisas, o Espírito fica enciumado. O Espírito Santo, como pessoa, ele fala. Atos, capítulo 13, verso 2, diz: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou. É uma pessoa que fala. Quando Ananias e Safiras, eles mentiram, Pedro disse assim: vocês mentiram ao Espírito, e se mente a uma pessoa. Atos capítulo 5, verso 3, diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e tivesses parte do preço do terreno? Então, também nos evangelhos sinóticos, Jesus, falando do Espírito Santo, ele faz uma diferença, que a gente vê bem essa diferença. Enquanto a blasfêmia, nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque o assunto, como eu disse, é muito vasto. Vocês vão aprender isso em pequenos grupos, então vá para o pequeno grupo. Lá se pode discutir. A Marcos 3,28 diz: em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferem. Jesus estava falando de Deus e dele. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porquanto eles diziam: está possesso de um espírito imundo. Que eles atribuíram que o espírito pelo qual Jesus agia era um espírito imundo. E isso era uma blasfêmia.
dizer que o Espírito Santo é um espírito imundo. Isso foi uma blasfêmia. Em Mateus 12:31, Jesus novamente no mesmo assunto, só que num outro evangelho, traz mais luz. Ele diz assim: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, contra ele, Jesus, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não se lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no vindouro. Então ele distingue bem a pessoa dele, Jesus, a pessoa de Jesus, um ser humano com espírito como nós, e o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, irmãos, ele guia, ele conforta, ele intercede como pessoa e nos ajuda. E a pessoa do Espírito Santo, muitos pensam que ele começa a agir aqui no dia de Pentecostes. E não, no Velho Testamento. Porque o Espírito Santo, ele é eterno, como Deus é eterno. Pela triunidade, eles são da mesma essência. No início da igreja, na época da patrística, na época de Atanásio e esse povo aí que fizeram os primeiros concílios, quando a gente olha, por exemplo, o credo apostólico, que foi o primeiro credo que foi criado dentro desses concílios, a gente vê a preocupação deles era justamente provar a pessoa, a deidade, a procedência de Jesus vinda de Deus. O Jesus homem sendo gerado por Deus. Já foi uma dificuldade muito grande. Então eles começam o credo lá falando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Deus de deuses, né? Senhor do Senhor, por qual todas as coisas foram criadas, assim na terra como no céu. Cremos em Jesus, nascido da Virgem Santíssima, vindo de Deus, Deus de Deus também. E aí quando chega no Espírito Santo, ele fala: e cremos no Espírito Santo, e para. Isso no credo apostólico. Já no credo de Niceia, e no credo, mais depois no credo niceno esqueci o nome da cidade lá, niceno constantinopolitano, de Constantinopla. Eles já fizeram um credo já abrangendo mais a pessoa do Espírito Santo. Ele fala também Espírito Santo, da mesma essência de Deus, Deus dos deuses. Aí eles já englobam o Espírito Santo nessa deidade da triunidade divina. A gente entende que é por causa da cabeça do judeu, que eles eram um povo que tinham muito medo do politeísmo, né? Eles tinham cuidado para crer só num Deus, né? Então quando mexia que falar mais de um Deus, eles tinham a impressão que na verdade eram 3 deuses que iam surgir: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Já era um politeísmo, por isso que eles evitavam, e foi a grande dificuldade para eles entenderem isso, e eles discutiram só da pessoa de Cristo, não chegaram nem a discutir da pessoa do Espírito Santo. Então a falta dessas informações é que causa muitas vezes uma falta de interesse pelo Espírito Santo na igreja. Porque aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente, a gente não deseja. Eu dou graças a Deus, porque creio que foi uma orientação do Espírito Santo ser tratado nos pequenos grupos, sobre Atos dos Apóstolos, que é o ato que abrange bem essa questão do Espírito Santo. Os teólogos falarem até que são os atos do Espírito Santo,
porque vai trazer um conhecimento maior sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, a gente não conhece. Eu acho interessante que, às vezes, nós não temos uma dificuldade muito com Deus Pai, mas tem uma dificuldade com o Espírito Santo. E a gente, às vezes, não louva o Espírito Santo, acha que é pecado louvar o Espírito Santo, mas ele é uma pessoa que merece louvor, porque ele é Deus. Vocês já notaram que quando a gente começa a cantar cânticos sobre o Espírito Santo, a gente começa a se alegrar no Espírito? É porque a gente está dando liberdade a esse Espírito. Então a igreja precisa ser despertada para isso. Lá em João 14, quando Filipe fala para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala: Filipe, tanto tempo que eu estou convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. É uma dificuldade por causa da mente nossa material de querer dividir, não é matéria, é espírito. Lá em João 4 também tem que Deus é espírito. Deus não tem corpo, não tem forma, ele é espírito. O Espírito Santo também não tem forma, não tem corpo, ele é espírito. Ele se apresentou alguma vez em forma, como a forma de pomba. Às vezes a pessoa coloca uma pomba de madeira e coloca e acha que está andando com o Espírito Santo. Ele está andando com um pedaço de pau. O Espírito Santo, ele é espírito. E nós só podemos nos comunicar com ele espiritualmente. Ele está aqui. Aleluia. Se Filipe tivesse perguntado para Jesus: Jesus, mostra-nos o Espírito Santo. Ele não tinha essa preocupação, porque ele não entendia bem essa coisa do Espírito Santo. Jesus provavelmente diria a ele: Filipe, eu estou convosco há quanto tempo? E você não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Espírito Santo. Então, a expressão máxima de revelação para o ser humano, tanto de Deus Pai como do Espírito Santo, é a pessoa de Jesus Cristo. Então as pessoas pensam que o Espírito Santo, existe esse raciocínio de que ele é uma essência de Deus que sai para vir conosco, para estar conosco, ou que é o próprio, a parte espiritual de Jesus que veio para estar conosco, que não é. Ele é uma pessoa distinta. E ele faz o papel, se nós olharmos, tanto no Velho Testamento como no Novo, de ajuda do povo de Deus. Em toda a obra de Deus estava a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é de Deus. Lá no início, no princípio, criou Deus os céus e a terra era disforme e vazia. E quem é que estava pairando sobre essa porção disforme? O Espírito de Deus estava como que chocando esse plano da criação de Deus. E aí vem a ação do Espírito Santo. Em todo o Velho Testamento, o Espírito Santo vinha e agia. A presença do Espírito era constante no meio do povo de Deus. E a igreja atualmente, ela parece que ela dispensou esse serviço do Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos, buscar isso. Se nós conhecermos a dele, nós vamos pedir. E Jesus falou assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, né? Quanto mais o vosso Pai lhes dará o Espírito Santo. Então, o primeiro passo para a gente ter a presença do Espírito Santo na nossa vida
é pedir a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é pedir. Porque no momento do novo nascimento, quando nós, vamos dizer, uns falam aceitamos a Jesus, ou Jesus é que nos aceita, que nós nascemos de novo, esse trabalho que é o trabalho da redenção, é um trabalho que é efetuado pelo Espírito Santo. O plano da salvação, ele foi concluído por Jesus fisicamente, mas o estabelecimento dele na terra é pelo Espírito Santo. Esse trabalho é do Espírito Santo. E aí o que acontece? Nós precisamos de ser cheio do Espírito. Então, como eu estava falando, no momento da salvação, aqui eu queria que vocês depois lessem o capítulo 8 de Romanos, fala muito sobre isso. Eu vou ler no finalzinho, em 10h30 eu vou terminar para a gente ministrar a ceia. Então, por isso que eu falei que era só uma introdução, só para aguçar a curiosidade de vocês, para ir para os PGs discutir essas coisas. O Espírito Santo, no momento da nossa regeneração, é o Espírito Santo que nos convence da nossa condição de pecado. E esse Espírito Santo, nesse momento que a gente fica esclarecido da necessidade da salvação, é esse Espírito Santo que dá o entendimento, abre a nossa cabeça, a gente começa a entender coisas que a gente não entendia antes. E aí o Espírito Santo, ele nos sela com o selo da redenção, que é essa presença do Espírito Santo. Aonde, irmão, se a gente perguntar para toda criança, fala assim, aonde que Jesus habita em você? Sim. Se perguntar para todo irmão, aqui vai dizer, Jesus habita em vocês? Sim. Aonde é que Jesus habita em nós? No nosso espírito. Romanos, capítulo 8 mesmo. Aqui no capítulo 8, acho que é o verso 16, diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Esse testificar não é só no sentido de testemunha, não é só no sentido de nos convencer, mas o Espírito Santo, ele une o elo dele conosco no nosso espírito humano, que está em todo o nosso corpo, ele é presente em todo o nosso corpo, mas o entendimento do nosso espírito, as nossas reações emocionais, tudo isso está aqui na cabeça, no nosso pensamento. E é aí que o Espírito Santo se conecta com o nosso espírito. Esse testificar é conectar. E aí esse Espírito, como ele é santo, e aí ele nos dá o entendimento de que nós precisamos da regeneração, nascer de novo, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Esse Espírito Santo, ele santifica o nosso espírito. E aí nós passamos a ser santos. Aleluia. Aleluia. E aí todo crente, todo nascido de novo, todo regenerado, ele tem essa presença do Espírito Santo. Todos nós temos. Todo regenerado tem essa presença do Espírito Santo, selada, conectada pelo nosso espírito. Agora, ser cheio do Espírito é outra coisa. Ser batizado no Espírito, que parece que é até proibido falar hoje em dia sobre isso, é outra coisa. Muitos teólogos não acreditam nisso, mas eu estava olhando teólogos reformados e teólogos de renome, como
Martin Lloyd Jones, ele fala que a falta da presença do batismo do Espírito Santo nas igrejas é que traz amortecimento na igreja. E Martin Lloyd Jones defende isso. Ele foi no século XVIII, lá na Inglaterra, pastoreou 30 anos pela igreja de Westminster. Era um presbiteriano, entendeu? Não sei se ele era presbiteriano, mas era da linha presbiteriana, um teólogo reformado. Então, irmãos, nós precisamos conhecer esse Espírito, precisamos pedir ao Senhor para esse Espírito, para que nós sejamos cheios. Na semana passada houve um questionamento, uma pergunta: como é que se faz para ser cheio do Espírito? Como é que se faz? Qual é a receita do bolo? Né? Qual é a receita para ser cheio do Espírito? Aí muita gente pensa que para ser cheio do Espírito, ele tem que se separar dentro de um quarto, ficar uma semana lá sem comer, sem falar com a mulher, sem falar com ninguém, e aí ele só vai sair dali cheio do Espírito. Irmãos, não é isso. O apóstolo Paulo, ele traz luz sobre isso. O apóstolo Paulo, Efésios, no capítulo 5 de Efésios, ele começa a fazer ali uns contrastes entre coisas espirituais e coisas não espirituais, e fazendo comparações. E aí ele chega na questão do Espírito, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, é uma ordem. Então nós precisamos ser cheios do Espírito. Por que ele usou o vinho, a embriaguez? E aí pode ser vinho, cachaça, uísque, licor, o que você quiser. Por que ele podia ter usado outra coisa para contrastar com o Espírito Santo? É porque a bebida alcoólica, o álcool, ele atua direto no cérebro, direto no coração. É por isso que a pessoa que bebe cachaça aí fica doidão. Ele fala pelos cotovelos, ele xinga, ele faz coisas que quebra coisas, se comporta totalmente diferente do que é um ser humano, se torna um animal, agride, depois às vezes nem se lembra: não era cachaça. Por isso que ele está dizendo: enchei-vos do Espírito, que é um contraste desse desequilíbrio emocional, desequilíbrio do ser humano. O Espírito Santo, ele traz um equilíbrio em nós. O Espírito Santo nos santifica de tal forma que nós passamos, atua diretamente na nossa mente, na nossa cabeça, que é o nosso coração, e purifica isso. E aí, por essa mente, eu passo, os meus olhos também são santificados, os meus instintos são santificados, né? O tato, o paladar, tudo é santificado. E aí eu passo a olhar para um irmão, para uma irmã, com santidade. Porque o Espírito que está em mim, agora fazendo eu enxergar, eu estou enxergando por esse Espírito. Tudo é santo. E aí como é que ele enche? Aí ele fala assim: olha, quando se vocês lerem o capítulo 5 de Efésios ali, ele dá a receita. Quando vocês vos ajuntais, uns tem salmo, cânticos. Você quer ser cheio do Espírito, irmão? Começa a cantar aí, na sua casa. Começa a cantar, começa a louvar. Começa a louvar o Espírito Santo. Começa a louvar o Senhor Jesus. Começa a louvar a Deus. Quando a gente começa a cantar, irmãos, a gente fica emocionado, porque o nosso espírito está ligado direto às nossas emoções. Aí por isso que a gente chora e fica zen, fica com a cara meio abestada, cheio do Espírito, é desse jeito. Eu me lembro
Me fez me lembrar agora de um rapaz há muito tempo, ele era traficante terrível aqui em Anápolis, já morreu ele. E ele converteu, e nós íamos orar no sábado, numa igreja lá em Santa Maria de Nazaré, e um dia o Espírito Santo encheu ele ficou cheio do Espírito, ele ficou assim, meio bestado. Olhou para mim e falou assim, eu estou com a cabeça feita. Cheio do Espírito. É o caso da embriaguez. Então, ser cheio do Espírito, lá fala, cânticos, leitura da palavra, lá fala. Aí você vê que a carta de Efésios e a carta de Colossenses, elas se correspondem, porque o apóstolo Paulo escreveu todas as duas cartas da prisão, e vocês veem que é a leitura da palavra. Irmãos, eu já vi pessoas ficando cheias do Espírito, lendo os livros históricos, lendo o livro de Josué, o livro dos reis, a gente vai lendo e vai vendo a ação de Deus naquele povo, você fica cheio do Espírito. Fica cheio do Espírito, olhando para os feitos do Senhor, olhando para o Igor. Vocês precisam conversar com o Igor. Você começa a conversar com o Igor, você vai ficando cheio do Espírito. Para ver o tanto que Deus, Ele é cheio do Espírito. Conversa com outra irmã ali, ela vai contar os feitos dela. Então, ali no capítulo 5, ele dá a fórmula de como ser cheio do Espírito. Nosso tempo acabou. Só uma introdução, como eu falei. E eu estou cheio do Espírito. Aleluia. Quem estava na vigília ontem também ficou cheio do Espírito. Aleluia. Aleluia. Aí parecia pipoca estourando. E depois chegava num, ele... Aleluia. De Romanos, capítulo 8. Falei que ia ler. Olha só como diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado da morte. Agora tem essa desculpa de, irmão, eu pequei porque sou fraco. Que não, você está cheio do Espírito, você é fraco é nada, o pecado está derrotado na sua vida. Portanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar como temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é que é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém?